Sabe aquela imagem clássica, quase de filme, do psicanalista? Aquela figura silenciosa, impassível, anotando coisas num caderninho? Com a pessoa deitada no divã, né? Exato. Um espelho em branco que só reflete o que o paciente traz. A pergunta que a gente vai tentar responder hoje é: essa figura ainda existe? Ou será que ela ficou, sei lá, no século passado, junto com Freud? Uma última pergunta. E a resposta, para ser bem direta, é um grande não. A psicanálise, assim, se transformou radicalmente. Que bom! Então, hoje a gente vai mergulhar a fundo em duas mudanças que são, tipo, o coração dessa evolução. E para guiar a gente, vamos usar o Manual de Técnica Psicanalítica, do David Zimmerman, e os Fundamentos da Técnica Psicanalítica, do Horácio Echegóian. Perfeito. E qual é a nossa missão aqui? A missão é entender quem é essa pessoa que busca análise hoje e, talvez mais importante ainda, quem é esse novo analista que acolhe essa pessoa. Ótimo. E para a gente organizar a conversa, pensei assim, primeiro a gente podia focar no perfil de quem bate na porta do consultório hoje, que é um reflexo direto do mundo maluco em que a gente vive, né? Uhum. E depois a gente vai para a grande virada de chave, a transformação do analista que parece ter, de fato, descido do pedestal para se tornar uma figura bem mais humana e ativa. E, por fim, a gente amarra tudo isso. Como é que essas duas mudanças, no paciente e no analista, impactam as ferramentas e os objetivos da análise? Porque não é só quem está na sala que mudou. É o que eles fazem lá dentro. Exato. É uma psicanálise muito mais dinâmica e relacional do que a maioria das pessoas imagina. Ok. Vamos começar então por quem chega para análise. O Zimmerman fala em vertiginosas transformações sociais. E não é exagero, né? A família mudou, os papéis de pai e mãe se embaralharam. O lugar da mulher na sociedade é outro. Completamente. E tudo isso acaba criando um tipo diferente de pessoa, com angústias diferentes. Exatamente. Aquele paciente clássico do Freud, o neurótico cheio de repressões, ele ainda existe, claro, mas ele não é mais o protagonista. Hoje, o que a gente mais vê na clínica são o que chamamos de estruturas narcísicas, pacientes borderline. E aquilo que o Zimmerman chama de patologia do vazio, né? Isso, que é uma descrição muito potente. Espera, vamos traduzir isso um pouco. O que seriam esses pacientes borderline ou com essa tal patologia do vazio? Boa. Pacientes borderline são aqueles que vivem numa fronteira de instabilidade emocional muito grande, sabe? Eles oscilam entre idealizar uma pessoa e, no minuto seguinte, odiar essa pessoa. As relações são intensas, caóticas. Entendi. Já a patologia do vazio é exatamente o que o nome sugere. Um sentimento crônico de vazio, de falta de sentido, uma dificuldade imensa de saber quem se é. O Zimmerman conecta muito isso a falhas bem precoces na relação com a mãe. Aquela falta de amparo inicial que ajuda a gente a construir uma identidade mais sólida, entende? Entendi. Então não é mais uma questão de, eu tenho uma fobia ou um sintoma específico. É algo muito mais fundamental? Muito mais. É sobre a própria estrutura da personalidade. E isso muda até a forma como a pessoa pede ajuda, imagino. Muda completamente. E o Zimmerman traz um ponto fascinante sobre a motivação para análise. Ele diz que um paciente com defesas narcísicas muito fortes pode chegar num consultório com uma queixa que parece, assim, superficial, quase espúria. Tipo o quê? Tipo, vim aqui porque minha namorada mandou ou quero melhorar minha performance no trabalho. E um analista mais desavisado poderia pensar, essa pessoa não quer nada de verdade com a análise. Exato. Mas o Zimmerman alerta. Essa pode ser a única maneira que essa pessoa encontrou de, com muito cuidado, pedir socorro. É como testar a água, sabe? Se eu for com uma queixa menor, talvez eu não me sinta tão vulnerável. Faz todo sentido. É o completo oposto do paciente histérico clássico, que muitas vezes chega com um entusiasmo enorme, querendo se analisar profundamente, mas que na primeira frustração pula fora. Abandona o tratamento. A complexidade de quem chega hoje é, assim, muito maior. Ok, se o paciente que chega é tão diferente, tão mais
fragmentado, talvez o analista clássico, aquele do espelho em branco, simplesmente não daria conta. Seria totalmente inútil. Certo. Ele não serviria para essa pessoa. E é por isso que a transformação do analista é a outra metade fundamental dessa história. Vamos só lembrar como era o modelo freudiano, né? Ele se guiava por 5 regras de ouro: associação livre, abstinência, atenção flutuante, neutralidade e amor à verdade. Isso. A ideia era criar um observador anônimo, uma tela onde o paciente projetaria seus conflitos sem, digamos, contaminação. Uma ideia quase de laboratório, de isolar as variáveis. Perfeito. Só que o analista contemporâneo, como Zimmermann descreve, é o oposto disso. Ele não é mais um privilegiado observador neutro. A primeira grande mudança é o fim daquela obediência cega e a uma única escola de pensamento. Como se fosse uma religião, né? Era quase isso. Acabou a era do freudiano puro ou do kleiniano puro. O analista de hoje é incentivado a usar o seu próprio consenso racional, afetivo e intuitivo. Ele pensa com a própria cabeça. E aquela crítica antiga ao ecletismo, aquela ideia de que misturar teorias era sinal de superficialidade? Virou pó. Hoje, uma formação múltipla é vista como riqueza. O objetivo, segundo Zimmermann, é que o analista construa a própria identidade profissional, respeitando o seu estilo pessoal. E isso leva ao ponto mais radical. Que é? Que o fator terapêutico mais importante hoje talvez seja a pessoa real do analista. Uau! Isso é uma bomba. Quer dizer que quem o analista é como pessoa, os valores, o jeito de ser, tudo isso entra no jogo terapêutico? Isso não é perigoso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como o analista faz isso sem virar um amigo, ou pior, sem impor a visão de mundo dele? É aí que a coisa fica sutil, fica sofisticada. O analista se torna um novo modelo de identificação. O paciente, de forma silenciosa, quase por osmose, vai internalizando não o conteúdo do que o analista diz, mas como o analista é. O jeito como ele pensa, como ele lida com a própria angústia. Exato. Como ele é honesto, como ele cumpre os combinados. É um aprendizado afetivo, não é intelectual. E aqui entra aquela distinção crucial que o Zimmermann faz, que eu achei brilhante. A diferença entre ser um analista bom e um analista bonzinho. Essencial. Porque ser essa pessoa real não significa ser bonzinho, nunca frustrar o paciente. O analista bonzinho é aquele que, por medo de ser abandonado ou odiado, nunca diz um não, nunca aponta algo doloroso. Ele está mais preocupado com ele mesmo, no fundo. Zimmermann é muito direto nisso. Ele diz que o analista bonzinho está mais preocupado com a própria necessidade de ser amado do que com o crescimento do paciente. Já o analista bom é aquele que frustra quando é necessário e que suporta o ódio que essa frustração pode gerar. Então essa capacidade do analista de aguentar o tranco, de sobreviver aos ataques do paciente. Sejam de raiva, de sedução, de idealização. Isso. Sobreviver a isso sem quebrar e sem revidar se torna uma parte ativa do tratamento. É a parte central do tratamento para esses pacientes mais difíceis. É o que transforma o consultório num continente seguro. O paciente que talvez nunca teve uma figura que suportasse as emoções dele. Sem abandoná-lo ou puni-lo? Isso. Ele finalmente encontra um lugar onde pode despejar tudo isso. E o analista não só sobrevive, como ajuda a dar nome e sentido para aquilo. É o oposto do espelho. O espelho quebra como uma pedrada. Um continente acolhe, absorve e transforma. Ok. Então temos um paciente diferente e um analista que é uma pessoa real na sala. Mas e a caixa de ferramentas? O que eles fazem lá dentro? Aquela ideia de que tudo se resolve com uma interpretação genial já não se sustenta, né? Não mesmo. A interpretação ela ainda é central, mas o uso dela mudou da água para o vinho. Aquele estilo antigo, de um uso sistemático, às vezes até meio selvagem da interpretação, focando tudo no aqui e agora comigo. Você está dizendo isso por causa daquilo que sente por mim. Isso aí. Hoje, isso é visto com muita desconfiança. O Etigoyen chega a sugerir que essa postura pode ser uma defesa do próprio analista, uma forma de se manter intelectualmente distante e evitar um envolvimento afetivo mais profundo. Então, qual é a alternativa? Se não é só interpretar, o que mais o analista faz? O Zimmermann propõe um conceito mais amplo,
que ele chama de atividade interpretativa. É mais do que o ato de dar uma interpretação formal. Essa atividade inclui um monte de outras coisas. Apontar um paradoxo no que o paciente diz, clarificar um sentimento confuso. Fazer uma pergunta que o force a pensar de um jeito novo. Exato. Às vezes um simples ué, mas semana passada você disse o contrário. Como você entende isso? Pode ser muito mais poderoso do que uma interpretação complexa sobre o Édipo. O objetivo não é mais dar a resposta, mas sim ativar a capacidade do paciente de pensar por si mesmo. Exatamente. E isso se conecta com uma ideia do Bion, que ambos os autores citam, de que o objetivo da análise não é a cura no sentido médico, é promover o crescimento mental. Um vir a ser. Um vir a ser, um processo contínuo. É ajudar o paciente a desenvolver novas ferramentas para lidar com a vida. É tentar abrir, como ele diz, novos vértices de percepção. E isso significa ajudar a desenvolver funções do ego, como ter juízo crítico, se responsabilizar pelas próprias escolhas, coisas que podem não estar funcionando bem nesses pacientes com a tal patologia do vazio. Perfeito. Para uma pessoa que vive nesse vazio, não adianta interpretar um sonho. É preciso, antes de tudo, ajudá-la a construir a capacidade de pensar sobre o sonho, de sentir, de se conectar consigo mesma. É um trabalho de construção. Não só de escavação arqueológica. Exato. E isso nos leva direto para a última grande área dessa transformação, o mundo interno do próprio analista virando uma ferramenta de trabalho. Vamos falar da famosa contratransferência? A visão original de Freud era de que isso era um problema, um ruído no sistema, certo? Sim, para Freud, a contratransferência era a resposta inconsciente do analista aos conflitos do paciente. E isso era uma resistência, um ponto cego. Era tipo lixo a ser descartado. E hoje? Hoje, a visão é 180 graus oposta. A contratransferência é vista como uma das ferramentas mais indispensáveis e preciosas que o analista tem. É o inconsciente do analista conversando com o inconsciente do paciente. Como assim? A ideia é que os sentimentos que o paciente desperta no analista, uma irritação que parece vir do nada, uma sonolência súbita, uma vontade imensa de proteger aquele paciente, não são erros, são dados. Dados sobre o quê? Dados sobre o tipo de impacto que o paciente causa no mundo, nas outras pessoas. Algo que ele mesmo talvez não consiga colocar em palavras. Se um paciente faz o analista se sentir sempre confuso, é muito provável que ele faça todo mundo ao redor dele se sentir confuso. Nossa. E o Zimmerman diz algo incrível. Muitas vezes, o paciente está mais atento à resposta do analista, a seu humor, seu tom de voz, sua veracidade, do que ao conteúdo do que ele diz. O que o analista sente é a comunicação mais potente da sessão. O que me lembra outro conceito que o Zimmerman explora: a empatia. E ele faz questão de diferenciar da simpatia. Sim, ele vai na raiz grega das palavras, o que ajuda muito a gente a entender. Simpatia, simpatos, significa sentir com. É quando você vê alguém triste e se sente triste junto com a pessoa. E a empatia? Empatia, empatos, é sentir dentro. É a capacidade do analista de, por um momento, se colocar no lugar do paciente e sentir o que ele sente dentro de si mesmo, como se fosse ele. Mas sem se perder nisso. Exatamente. É uma sintonia fina, uma identificação momentânea para entender e depois voltar para o seu lugar de analista. E todas essas peças, a pessoa real, ser um continente, o uso da contratransferência, a empatia, se juntam no que o Zimmerman chama de atitude psicanalítica interna. Não é só uma técnica, é um jeito de estar. É a base de tudo. Sem essa atitude autêntica, nenhuma técnica funciona. É uma mistura de continência, empatia e, fundamentalmente, uma crença genuína na capacidade do paciente de crescer. Lindo isso. E o Bion resumiu essa condição de um jeito brutalmente honesto. Ele dizia que, numa sessão de análise, devem existir duas pessoas angustiadas. O que se espera é que uma delas, o analista, esteja um pouco menos angustiada que a outra. Uau! Isso tira qualquer ideia do analista como um ser iluminado, né? Totalmente. Coloque ele no seu devido lugar, humano. Trabalhando com o sofrimento humano. Que resumo poderoso da complexidade do processo.
Então, só para a gente amarrar essa jornada, a gente viu que o paciente mudou, se tornou mais complexo. Trazendo para o consultório as dores de um mundo em transformação. E como resposta, o analista teve que mudar junto. Deixou de ser o espelho para se tornar uma pessoa real, engajada, que usa o próprio jeito de ser como modelo. Com isso, a técnica também se expandiu. Foi muito além da interpretação e o objetivo se tornou o crescimento mental, não só cura de sintomas. E no centro disso tudo, o mundo interno do analista, seus sentimentos, sua empatia, sua capacidade de aguentar o tranco, virou a ferramenta mais essencial. A psicanálise se tornou, no fundo, uma relação profundamente humana. Perfeitamente resumido. E para fechar, vamos deixar aquela pulga atrás da orelha. Uma reflexão bem provocadora do Bion que o Zimmermann resgata. O Bion sugere que alguns pacientes podem usar o processo analítico não para crescer, mas para o contrário. Para evadir-se da realidade e refugiar-se na psicopatologia. É quase como se a análise virasse um lugar confortável para continuar doente. É uma ideia desconcertante, né? Bion chega a dizer que talvez a gente precise de uma técnica para as interpretações do real e do consciente, com a mesma seriedade que a gente tem para o inconsciente. Nossa! Isso deixa uma pergunta no ar. O que realmente significa mudar numa terapia? Desafia aquela ideia mais simples de que analisar é só desvendar mistérios do passado. E nos força a pensar em como a análise precisa também nos ajudar a encarar a realidade como ela é.